A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Almenara. Eu sou o pastor Maurício, pastor da igreja. Nós estamos falando sobre a Confissão de Fé de Westminster. Esse é mais um vídeo da série. Nós falamos no último vídeo, no vídeo anterior, se você não viu, assista. Nós falamos do primeiro parágrafo do primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, ainda estamos falando sobre ele, e nós falamos então que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam algo sobre Deus. Hoje nós vamos ver a segunda proposição desse primeiro parágrafo. Essa manifestação, essa revelação de Deus, essa forma como Deus se manifesta por essas coisas, a luz da natureza, as obras da criação e da providência, essa manifestação é tal que os homens ficam sem desculpas diante de Deus. Nós vamos ver as referências comentadas e o que isso significa. Então, dá uma olhadinha em Romanos 1, 19 e 20, Romanos 2, 14 e 15 e Romanos 1, 32. Por que eu estou apenas citando esses textos? Porque esses textos já foram mencionados no vídeo anterior, já foram expostos antes. Então, esses textos afirmam que essa revelação de Deus por meio da luz da natureza, por meio das obras da criação e da providência, essa revelação ela é de tal forma que os homens ficam sem desculpas, eles ficam indesculpáveis, porque eles sabem que existe um Deus que condena as suas ações, eles sabem que existe um Deus a quem eles vão prestar contas. Então, o homem fica indesculpável diante de Deus. Isso significa que a revelação que Deus faz de si mesmo na natureza, nas obras da criação e da providência, dão um conhecimento de Deus para nós que é suficiente para nos tornar responsáveis diante de Deus, para nos deixar sem desculpas diante de Deus e para nos condenar pelos nossos pecados. Terceira proposição do primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster é que essa revelação não é suficiente para dar aquele conhecimento de Deus e da vontade de Deus que nos é necessário para que sejamos salvos. 1 Coríntios 1, 21 diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, Paulo diz que nós conhecemos algo sobre Deus, mas que isso não é suficiente para a nossa salvação. Ele diz que Deus escolheu salvar aqueles que creem nele através da loucura da pregação. Por que loucura? Porque para muitos o evangelho é loucura. O meio de salvação não é outro senão pelo ouvir a pregação do Evangelho. A razão e a sabedoria humana não são suficientes para que nós tenhamos um conhecimento salvífico de Deus, aquele conhecimento que nós precisamos ter para que sejamos salvos. 1 Coríntios 2, 9 a 14 diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, sonda, conhece até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo conclui dizendo: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o que Paulo está ensinando aqui? O homem não pode ter um conhecimento profundo de Deus, a não ser por meio da revelação essencial de Deus. E essa revelação essencial de Deus nos foi dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que verdadeiramente conhece
todas as coisas. O Espírito Santo que verdadeiramente conhece as coisas de Deus. E só pode ser aceita por quem tem o Espírito. Então, esse conhecimento nos é dado pelo Espírito e esse conhecimento só pode ser aceito, só pode ser reconhecido, só pode ser crido, compreendido verdadeiramente, de uma forma salvadora, por aquele que tem o Espírito. Atos 4,12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele está falando de Jesus. A salvação não pode ser obtida através de nenhum outro meio, senão pela fé em Jesus Cristo. Isso é uma verdade ensinada claramente na Escritura. Isso significa que a salvação também não pode ser obtida por meio da luz da natureza. A salvação não pode ser obtida por meio das obras da criação e da providência. A análise dessas coisas. Porque, caso contrário, Pedro não teria dito que não há nenhum outro meio de nos salvarmos, senão a fé no Senhor Jesus. Ele não teria dito que não há outro meio de você ser salvo, se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, 13 e 14 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, e Senhor aqui é Jesus, o nome do Senhor Jesus será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, diz o apóstolo, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Só será salvo quem invocar o nome do Senhor. Mas a luz da natureza e as obras da criação e da providência não levam o nome do Senhor. Você não pode aprender o nome do Senhor olhando para dentro de você mesmo, nem olhando para as coisas criadas. Você não pode aprender o nome do Senhor olhando para as obras da providência. Você só aprende o nome do Senhor, o nome de Jesus, que veio para nos salvar, por meio dessas coisas. Você aprende por ouvir a pregação da palavra de Deus. Você aprende na revelação de Deus que nos é dada nas Escrituras. Você precisa crer no nome de Jesus para ser salvo, mas você não vai ter o conhecimento desse nome se não for por meio da revelação de Deus na sua palavra. Se não fosse por meio de uma revelação especial, nós nunca ouviríamos então falar a respeito do Senhor Jesus e nós nunca poderíamos invocar o seu nome. Então, que a revelação geral, nós chamamos assim, ou revelação natural, esses termos, revelação geral ou revelação natural, esses termos são o nome que alguns teólogos têm dado para aquilo que a Confissão de Fé de Westminster chama de luz da natureza, obras da criação e da providência. Para ficar mais fácil, a gente fala de revelação geral ou natural, a revelação de Deus que Ele faz de si mesmo em todas as coisas. Essas coisas não são suficientes. Essa revelação geral ou natural, de que fala o Salmo 19 nos primeiros versos, não é suficiente para dar ao homem o conhecimento que ele precisa para ser salvo. Que não é suficiente para salvar o homem, fica evidente. Fica evidente pela afirmação da Escritura que nós acabamos de ler. Fica evidente pelo exame das religiões pagãs. Porque ainda que essas religiões, em parte, sejam baseadas na revelação geral de Deus, obra da criação, da providência, a luz da natureza, ainda que essas religiões sejam em parte baseadas nessas coisas, e ainda que elas contenham algumas verdades sobre Deus, sobre o pecado e até mesmo sobre a vida futura, elas são marcadas majoritariamente pelo erro, são marcadas por imoralidades, e as poucas verdades que há ali são incompletas e são pervertidas. Outra coisa que fica claro para nós porque que não há salvação pela revelação geral. Pelo fato de que a revelação geral ou natural nada revela sobre o que Deus fez para solucionar o maior problema do homem, o problema do pecado. E nada revela sobre o caminho pelo qual o homem pode se achegar a Deus, que é Jesus. E aí você pode perguntar: pastor, mas e o índio que nunca ouviu o Evangelho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
João 14,6. A confissão de fé, então, refletindo o claro ensino das Escrituras, afirma que aquele que não ouviu o Evangelho está condenado. Algumas pessoas pensam que isso seja injusto, né? Porque elas partem de uma ou de outra das seguintes perspectivas. Primeiro, Deus tem que dar uma chance de salvação a todos os homens. As pessoas pensam isso. Mas a verdade, meu amado, é de onde você tirou essa ideia? De onde você tirou a ideia de que Deus, para ser justo, ele tem que dar a todos os homens a mesma oportunidade de salvação? Por que Deus seria injusto se ele não desse a todos os homens a mesma oportunidade? A própria Escritura condena esse tipo de pensamento. Jesus mesmo disse a respeito de cidades que não creram nele. Ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-as de cinzas. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá menos rigor. Veja bem, haverá rigor, mas será menor. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Preste atenção, se Deus tivesse dado a Tiro, Sidom e Sodoma a mesma oportunidade que deu a Corazim, Betsaida e Cafarnaum, essas cidades teriam sido salvas. Deus, é claro, sabia disso. E mesmo assim, ele não deu àquelas cidades essa mesma oportunidade que ele deu a essas outras. Deus não tem que dar a todos a mesma oportunidade. Em lugar nenhum a palavra de Deus diz isso. Segundo pensamento errado, que faz com que as pessoas acham que aquele que nunca ouviu o Evangelho será salvo, é que eles pensam que as pessoas são condenadas pelo fato de rejeitarem a Cristo. Veja bem, a Bíblia é muito clara em dizer que os réprobos, aqueles que são condenados, eles são condenados por causa do seu pecado e porque desprezaram o conhecimento de Deus, conhecimento que eles tinham por meio da revelação geral ou natural. Lembra? Luz da natureza, obras da criação e da providência. Eles desprezaram esse conhecimento que eles tinham e por causa do seu próprio pecado também. O homem é condenado pelo pecado. Claro que se alguém ouvir a mensagem do Evangelho e não crer, também vai aumentar a sua condenação. Ele será condenado também por ter ouvido e rejeitado o Evangelho, por não ter crido em Cristo Jesus. Mas a palavra em lugar algum ensina que aquele que nunca ouviu o Evangelho será salvo, né? Em lugar nenhum a palavra de Deus ensina isso. Veja bem, se fosse assim, a pior coisa que a igreja poderia fazer era enviar missionários. Porque um povo que nunca ouviu o Evangelho, ele está salvo, por essa ideia. E aí eu mando um missionário para lá. Eu não estou enviando salvação, eu estou enviando a possibilidade de condenação. Ele vai ouvir o Evangelho, se ele não crê no Evangelho, aí agora sim ele vai ser condenado porque rejeitou Cristo. Você percebe o absurdo dessa ideia que não é ensinada em nenhum lugar da palavra de Deus? Se essa ideia fosse verdadeira, as agências missionárias seriam uma das maiores desumanidades já inventadas pelo homem, porque se encarregariam de enviar milhões para o inferno. Então nós precisamos ressaltar ainda que apesar dessas pessoas terem algum conhecimento sobre Deus, esses povos perverteram esse conhecimento e fizeram coisas abomináveis. Por exemplo, os índios que nunca ouviram o Evangelho, nós imaginamos eles como bonzinhos, mas não é assim. Eles são pecadores e por vezes na cultura deles há coisas absurdas que são ali cometidas. Não é à toa que a palavra de Deus frequentemente afirma, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticar coisas que não convêm. Muitas vezes acontece exatamente isso, com o homem perverso, o homem no seu pecado. Então, além disso, Paulo aí diz em Romanos 2,12 que os que pecaram sem lei, ou seja, sem ter a palavra de Deus escrita,
apenas com a revelação geral da luz da natureza, obras de criação e providência. Os que pecaram sem lei, sem a palavra de Deus, perecerão sem lei. Os que pecaram com lei, perecerão com a lei. Ok? Então a confissão de fé, de acordo com as escrituras sagradas, afirma que homem algum pode se justificar diante de Deus com base na ignorância de Deus. Eu não conhecia. Eu não sabia qual era a vontade de Deus. Os homens não poderão dizer que não sabiam que existia um Deus, visto que os céus proclamam a sua glória, e que o que de Deus se pode conhecer é manifesto a todos os homens, porque Deus lhes manifestou, como diz Paulo, os seus atributos por meio das coisas que foram criadas. Homem algum poderá dizer que não sabia que as coisas que ele fazia eram erradas, porque Deus colocou a norma da sua lei gravada no coração do homem e deu a esse homem uma consciência que o acusa ou o defende quando ele age dessa ou daquela forma. Veja bem, meu amado, nós não podemos transferir para Deus uma culpa e uma responsabilidade que são nossas. Se ainda hoje existem povos que não ouviram o Evangelho, os responsáveis e culpados não é Deus, os responsáveis e culpados somos nós, não é Deus o culpado. Deus deu a nós, o seu povo, a sua igreja, há muito tempo atrás, um mandamento de pregar a esses povos. E deu a nós, a igreja, o revestimento de poder pelo Espírito Santo para testemunhar de Jesus a todo mundo. Ele já nos capacitou para a missão e já nos deu tempo mais do que suficiente para a gente cumprir a missão. Então nós precisamos parar de colocar a culpa em Deus, assumir a nossa responsabilidade, precisamos entender, obedecer a ordem de Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura, porque todos estão debaixo da condenação justa de Deus, sendo justificados pela fé em Jesus Cristo. O índio que nunca ouviu o Evangelho, é tarefa urgente da igreja levar o Evangelho até esse índio. O povo que nunca ouviu o Evangelho, é tarefa urgente da igreja cumprir o ID de Jesus, o chamado dele para a obra missionária e levar o Evangelho até essas pessoas. A pessoa que está perto de você e que precisa ouvir e compreender o Evangelho, é tarefa sua levar até ela esse conhecimento salvador em Jesus. Deus abençoe você. No próximo vídeo nós continuamos.